Amigas, amigos, olá! Avançando com a nossa preparação para os exames vestibulares, na nossa revisão de geografia, hoje o tema é energia e ambientalismo. Vamos começar com alguns conceitos, vamos começar com alguns dados da energia em escala mundial e aqui no Brasil. Primeiro, matriz energética e matriz elétrica. Matriz energética são todas as fontes primárias de energia utilizadas por uma determinada sociedade em um determinado momento histórico. Então, a fonte de energia petróleo, por exemplo, fonte primária de energia, que é processada e vira gasolina para consumo nos automóveis. Isto entra na matriz energética de uma determinada sociedade ou em escala mundial. A matriz elétrica é um recorte, é um pedaço da matriz energética. São todas as fontes de energia utilizadas para a produção de energia elétrica. O petróleo, que produziu a gasolina do automóvel, entra na matriz energética, mas não entra na matriz elétrica. O gás natural, que é consumido, por exemplo, nas termoelétricas brasileiras, entra na matriz energética e entra também na matriz elétrica. Vamos dar uma olhadinha na matriz energética em escala mundial e aqui no Brasil? Em escala mundial, nós vemos o mundo em 2021 dependente muito fortemente de petróleo e derivados, 29,5% da matriz energética mundial. Na sequência, carvão mineral, 27,2%, e gás natural, 23,6%. E todos esses três combustíveis, todas essas três fontes de energia somadas, traduzem combustíveis fósseis fortes, emissores de gases de efeito estufa. Vejam que apenas em termos de petróleo, o Brasil tem uma dependência maior na sua matriz energética do que o mundo, do que na matriz energética mundial. No Brasil, 35,1% na matriz energética brasileira de petróleo em 2023. Mas nós temos uma participação muito forte de combustíveis renováveis, de fontes renováveis de energia, como é o caso de lenha e carvão vegetal, como é o caso da energia hidráulica para a produção de energia elétrica e dos derivados da cana. Notem que em escala mundial aparece apenas biomassa, 9,5%. Aqui no Brasil, onde nós temos uma área agricultável bastante grande, na nossa matriz energética nós podemos ainda diferenciar lenha e carvão vegetal, parte da biomassa, de outra parte da biomassa, derivados da cana, que em grande parte aqui no Brasil são utilizados para a produção de combustíveis. O etanol combustível. Vista a matriz energética, vamos dar uma olhadinha na matriz elétrica mundial e no Brasil novamente. Vejam, a matriz elétrica mundial em 2021 é extremamente dependente de carvão mineral e na sequência de gás natural, ambos combustíveis fósseis. A energia nuclear aparece com quase 10% e a energia hidráulica com um pouco mais de 15,5%. A matriz elétrica brasileira em 2023 tem uma participação muito mais significativa de energia hidráulica, né? São as hidrelétricas brasileiras processadoras da energia hidráulica em energia elétrica. Temos uma participação bastante significativa também de energia eólica, de energia solar, de bagaço da cana, de licor negro que é processado a partir da cana-de-açúcar ou da madeira, né? Além de nós encontrarmos também o gás natural. Gás natural é combustível fóssil, mas vejam como ele aparece relativamente menor na nossa matriz elétrica e lembrando, entre os três combustíveis fósseis mais usados para a produção de energia elétrica, o carvão mineral, os derivados de petróleo, e o gás natural é o menos impactante no que diz respeito à emissão de gases de efeito estufa. Temos aí a nossa matriz, então, elétrica e energética, tanto brasileira como na escala mundial. Mas sabemos que o mundo hoje vive problemas relacionados com a questão das mudanças climáticas. A gente teve os episódios recentes de extremos climáticos no sul do Brasil, na região norte do Brasil, as inundações do sul, as secas na região norte e outras partes do mundo ao longo do ano de 2024 sofreram com os mesmos problemas, daí a necessidade da chamada descarbonização da economia e transição energética. Cuidado, são dois conceitos diferentes, sendo que descarbonização da economia é um conceito mais amplo, diz respeito à redução das emissões de gases de efeito estufa em geral pela atividade econômica, enquanto a transição energética é um conceito mais restrito, é um pedaço da descarbonização da economia, é apenas o banimento do uso de combustíveis fósseis, combustíveis emissores de gases de efeito estufa na nossa matriz energética. Então vejam, por exemplo, a ideia de transição de
de combustíveis automotores derivados do petróleo para a biomassa. Isso faz parte tanto da transição energética quanto da descarbonização da economia. A agroecologia, que trabalha sem fertilizantes que são produzidos à base de produtos petroquímicos. A agroecologia, que vai banir agrotóxicos diversos, ela está dentro de um contexto de descarbonização da economia, mas não está no contexto de transição energética. Então a descarbonização é mais ampla e a transição energética contribui para esse processo de descarbonização da economia. O hidrogênio pode ser um combustível que contribui para a transição energética e para a descarbonização da economia. Mas nós precisamos pensar nos diferentes tipos de hidrogênio. Ora, tipos de hidrogênio não é apenas um? Com certeza, do ponto de vista natural ele é apenas um. Do ponto de vista industrial, nós temos diferentes tipos de processos de produção de hidrogênio. Hidrogênio cinza, azul, turquesa, laranja, branco, verde, rosa, musgo, marrom, preto. Cada um destes tipos de hidrogênio, nessas diferentes cores, envolve um processo de produção que pode ser mais ou menos emissor de gases de efeito estufa. E daí a preocupação com a maneira através da qual esse hidrogênio tão bonzinho no consumo, por exemplo, no automóvel, esse hidrogênio vai ser produzido, porque ele pode, no processo de produção, gerar enormes quantidades de gases de efeito estufa. Vamos conferir isso? Por exemplo, o hidrogênio cinza, na verdade, é a forma mais usual que nós temos hoje, em escala mundial, de produção de hidrogênio cinza. O hidrogênio cinza é obtido através do reformador com o processamento de gás natural ou de metano. Mas tem um probleminha, porque cada quilo de hidrogênio cinza que é produzido, nós produzimos nesse processo 11 quilos de gás carbônico. Então veja, o automóvel, a gente já viu isso na sequência, está consumindo hidrogênio em célula combustível. Ótimo, o automóvel não está emitindo gás de efeito estufa, mas o hidrogênio que esse automóvel usa, cada quilinho que ele produziu, né, cada quilinho que ele está utilizando, teve que emitir 11 quilos de gás de efeito estufa. Então nós temos essas diferentes formas de produção de hidrogênio e precisamos pensar em qual é a forma menos impactante do ponto de vista ambiental. Daí eu destacar para vocês o que é chamado de hidrogênio musgo, ou que aqui na USP é chamado de hidrogênio sustentável, produzido de biomassa e biocombustível, com ou sem captura de carbono, CCUS, captura de carbono, através de reformas catalíticas, gaseificação e biodigestão anaeróbica. Esse hidrogênio, então, é um hidrogênio que tem um ciclo completo zero de emissão de gases de efeito estufa. Vamos dar uma olhadinha nesse processo e como ele é importante para que de fato haja uma sustentabilidade com menor emissão de gases de efeito estufa no processo como um todo, não apenas no consumo do combustível em, por exemplo, um veículo automotor. Eu coloquei aqui para vocês, para nós compararmos, né, o potente, incrível, recém-lançado Mercedes-Benz GLC F-Cell, tá? E vamos comparar esse Mercedes-Benz de última tecnologia com o orgulho da indústria automotiva brasileira, o Uno 1.5 de 1988. Este Uno 1.5 é abastecido com etanol, poderíamos chamar de álcool combustível, etanol, tá? Enquanto o nosso Mercedes-Benz é abastecido com hidrogênio combustível, célula de combustível, tá certo? Agora, como nós vamos comparar esses dois automóveis? Emissão de gases de efeito estufa. Emissão de gases de efeito estufa. Vejamos. Enquanto nós temos o Mercedes-Benz utilizando hidrogênio, o nosso Fiat Uno utilizando álcool combustível etanol. Mas o hidrogênio do Mercedes-Benz é hidrogênio turquesa, azul ou cinza. Ele emitiu enormes quantidades de gás carbônico, em especial, por exemplo, no processamento do gás natural. E essas emissões são consideradas, então, emissões fósseis de gases de efeito estufa. Mas o processo de produção do álcool combustível, em especial na fermentação lá na usina produtora de álcool combustível, emite grande quantidade de gás de efeito estufa. Mas de onde vieram esse carbono emitido? Veio da safra de cana-de-açúcar. E tem uma nova safra em crescimento. E, portanto, nós vamos denominar essa emissão de biogênica. Ela veio da biomassa. E com a próxima safra de cana, essa biomassa
vai equilibrar as emissões de gases de efeito estufa. Nesse caso, portanto, vejam, um automóvel utilizando tecnologia mais avançada de célula combustível. A ideia seria minimizar as emissões de gases de efeito estufa, mas o nosso Fiat Uno de 1988, que tem motor a álcool combustível, tem emissões totais menores do que o Mercedes-Benz. Então, nesse sentido, o Brasil estaria muito à frente, né, de outros países no uso de veículos automotores menos impactantes do ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa. Tem, entretanto, um pequeno probleminha: a eficiência energética. Se nós estamos pensando em transição energética, nós estamos pensando em um uso mais eficiente da energia, tá? Em transição energética, o uso mais eficiente da energia. Enquanto o Mercedes-Benz com célula combustível pode chegar a 60% de eficiência energética, o nosso motorzinho de combustão interna do Fiat Uno tem 30%. Então nós, quem sabe, precisamos mesmo de um motor que tenha maior eficiência energética, mas que seja menos impactante do ponto de vista da emissão de gases de efeito estufa. Esse motor poderia ser um motor elétrico, 100% elétrico. Mas vamos dar uma comparada agora nesse mesmo Mercedes-Benz, que tem um motor com célula combustível de hidrogênio, em comparação com o motor 100% elétrico desse Toyota. Gente, lembrando, célula combustível, você abastece com hidrogênio o seu automóvel e dentro do carro nós vamos ter na célula combustível a produção de energia elétrica. Então ele tem uma produção própria de energia elétrica para o seu funcionamento. Enquanto o nosso Toyota é um carro 100% elétrico, isto é, ele precisa de abastecimento externo de energia elétrica para carregar as suas baterias. E daí aparece o primeiro grande problema, porque no carro que tem célula combustível, o peso total desse carro vai ser muito menor. Nós temos as baterias desse carro de célula combustível envolvendo entre 60 e 200 quilos. E vocês podem pensar, nossa, 200 quilos é uma bateria extremamente pesada. Não, pesada é do Toyota. O carro elétrico precisa de 400 a 800 quilos de bateria para armazenamento de energia elétrica. Tempo de carregamento do Mercedes-Benz, 5 minutos. A gente vai ver na sequência que isto pesa principalmente no setor de transporte. Enquanto nós temos o Toyota 100% elétrico, que pode demorar até 12 horas no processo de carregamento. Finalmente, a autonomia do Mercedes-Benz, 600 km. A autonomia de uma SUV qualquer de combustível convencional, enquanto a autonomia do Toyota é de no máximo 500 km, mas usualmente os carros elétricos chegam a 300 km, uma autonomia muito menor. E daí nós temos um problema com essas baterias, que são pesadas, que envolvem o processo de extração e processamento de lítio, que é impactante do ponto de vista socioambiental e que gera hoje crescentes problemas geopolíticos. E, portanto, nós temos uma grande vantagem aparente para o nosso carrinho de hidrogênio comparativamente ao carro elétrico, principalmente se nós passarmos para o setor de transporte. Dá uma olhada a este Volvo 100% elétrico, este ônibus 100% elétrico. As baterias, nesse caso, não vão chegar a 800 quilos, são 3 toneladas de baterias. Então, o caminhão está transportando carga? Não, ele está transportando principalmente as suas próprias baterias. É um problema muito forte, então, para esses veículos 100% elétricos e uma vantagem consequente para os veículos que têm célula combustível de hidrogênio. Entretanto, voltamos ao problema. Célula combustível de hidrogênio que tem hidrogênio processado como hidrogênio cinza, cada quilo eliminou 11 quilos de gás carbônico para a atmosfera. Bom, mas nós temos o nosso hidrogênio sustentável aqui do Brasil. Ao invés de retirar o hidrogênio do gás natural, por que não retirar o hidrogênio do etanol combustível? Do etanol que a gente usa nos veículos automotores e pode ser utilizado para a produção de hidrogênio. E como isso? Um processo muito parecido com o processo que nós já temos na atualidade. Então nós temos a produção de cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar é processada em álcool combustível e nesse processo, lembrem-se, a forte emissão de gases de efeito estufa. Agora, ao invés de este álcool combustível abastecer os veículos automotores, este álcool vai para o reformador, que vai, como o reformador de gás natural, retirar o hidrogênio, mas nesse caso do etanol. Há liberação também de gás de efeito estufa nesse processo, mas eu insisto, toda esta liberação é biogênica, é da biomassa. E finalmente agora o hidrogênio vai para o automóvel, célula combustível, onde não há emissão de gás de efeito estufa. O resíduo dos carros com célula hidrogênio é água.
água 100% limpa. Então, a possibilidade de um veículo de transporte, né, um veículo de transporte que utiliza hidrogênio de origem na biomassa e que não gera emissões de gases de efeito estufa, tá certo? Entretanto, isso não é panaceia, então isso tem certos limites. Quais limites? Vejamos. Permanência dos problemas ligados ao modelo agroindustrial em termos econômicos, sociais e ambientais. Nós temos cana-de-açúcar para a produção de etanol ou de hidrogênio? Tá, cana-de-açúcar que é um produto que gera concentração fundiária, né? Cana-de-açúcar, né, de latifúndios, que usa massivamente força de trabalho de baixa qualificação ou, quando a mecanização aumenta o desemprego no campo. Cana-de-açúcar, que é plantada no campo e em substituição ao arroz e feijão, então criando problemas para que a sociedade atinja segurança e soberania alimentar. Danos ambientais de desmatamento em avanço de fronteiras agrícolas e uso de agrotóxicos, que podem ser inclusive a base de petróleo, da emissão de gases de efeito estufa. Então, na verdade, a gente poderia pensar numa outra solução que não o carro com célula combustível de hidrogênio. E que outra solução seria esta? Aquelas soluções socialistas, estado de bem-estar social, lá tão fora de moda do passado. Transporte público. Ao invés de pensar em um carro de transporte individual com célula combustível, que tal pensar em melhoria do transporte coletivo? Trens, metrô, transporte com ônibus, e aí sim, pensar no ônibus com célula combustível, pensar no metrô que é 100% eletrificado, no trem que é 100% eletrificado e assim sucessivamente. Então não é exatamente o automóvel individual que resolve o problema ambiental, isso resolve o problema do capitalismo, que abre novas fronteiras de investimento, mas do ponto de vista socioambiental e para o melhor bem-estar da sociedade, planejamento urbano, planejamento, por exemplo, do setor de transportes. Era isso no nosso tema de energia e transição energética. Quem tiver algum problema, alguma dúvida, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.